Tá com play dado, né? Tá, acho que sim. Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai trazer para vocês o encerramento do mês de junho, ou seja, a gente vai conversar um pouco sobre as leituras que nós finalizamos nesse mês, o que a gente anda lendo, o que a gente assistiu, enfim. E como de costume, nós vamos fazer só uma retrospectiva do que saiu no canal nesse último mês, que eu achei até que foi um mês produtivo, né? Nós tivemos 3 resenhas ao todo. Nós começamos com Antes do Café Esfrie, né? Que o Vitor gravou um vídeo de um livro que ele não curtiu muito. Para vocês saberem mais por que ele não curtiu, confiram lá o vídeo, a resenha dele. Eu também gravei uma resenha para O Dia em que Selma Sonhou com Okapi, um livro que eu fiquei apaixonado e até o momento percebi que é meio que consenso. Dei uma olhadinha lá nos comentários, todo mundo que já leu o livro fica encantado com aquela obra, porque é realmente maravilhosa. Tivemos também no último domingo o Santo Inquérito, né? Uma peça de Dias Gomes, eu que nunca tinha lido nada do autor, fiquei também encantado, achei uma peça muito boa, confiram lá. Tivemos esse mês também uma tag, né? Isso. Que foi o nosso vídeo em conjunto, que foi 7 pecados literários, que também eu particularmente acho que às vezes é bom uma tag, porque é meio bobo, mas é bom a gente dar essa descontraída eventualmente, né, no canal. Então confira, eu vou deixar aqui linkado ou nos cards do vídeo todos esses vídeos, beleza? Começando então comentando os livros que nós lemos esse mês, já adianto que esse mês em termos de trabalho foi muito intenso, junho foi um mês muito intenso, muita viagem, muito trabalho, muito congresso, então assim, completei pouquíssimas leituras. Por favor, deixem nos comentários livros que vocês conseguiram ler, porque mais uma vez a gente já adquiriu um monte de livro que vocês vão colocando nos comentários e a gente quer engrenar nessas leituras de forma sequencial, então a gente sempre gosta muito do apoio de vocês, dos comentários que vocês colocam. E não deixem, por favor, de curtir caso esse vídeo lhe agrade. Bom, como já dito, um dos livros que eu finalizei esse mês foi o Antes que o Café Esfrie, que eu já fiz uma resenha aqui dedicada a esse livro. De fato, não foi aquele livro que eu me apaixonei, vejam o vídeo, faço minhas críticas, mas tudo vale a pena quando não é pequena, então tá lido. E o segundo livro que eu completei a leitura esse mês de junho foi O Senhor do Lado Esquerdo, do Alberto Mussa. Esse, em compensação, como vocês podem ver pela quantidade de marcação, foi um livro que eu gostei muito. Ainda vou gravar um vídeo sozinho, fazendo uma resenha muito breve desse livro, que foi uma descoberta positiva para mim, principalmente em relação ao Alberto Mussa. Então acho que vale um vídeo dedicado a ele, então em breve vai estar aqui no canal. E por aqui, inclusive, também os 2 vídeos que eu comentei que tiveram resenha, eu concluí esse mês, que é O Dia em que Selma Sonhou com Okapi e também o Santo Inquérito, Dias Gomes. Não vou me alongar, portanto, mas foram boas leituras de uma forma geral. Em especial, O Dia em que Selma Sonhou com Okapi, recomendo pra caramba. Eu fiz também, que o meu objetivo era fazer a leitura do volume 2, isso eu comentei no último vídeo de encerramento. Mas para isso eu precisava lembrar do volume 1, então eu fiz a releitura do volume 1 de Monster, peraí que é um mangá, então ao contrário. Desse mangá que é sensacional. E o segundo, gente, não fica atrás do primeiro. A história só melhora. No final desse volume aqui, dessa edição, a gente tem uma grande revelação sobre o personagem aqui antagonista, que é vilão ou não. Não posso dar muito spoiler, mas enfim, no final me pegou e eu já tô com super vontade de ler o terceiro volume, que já está aqui em casa, mas eu vou tentar me segurar um pouco, porque, enfim, eu quero dar uma diluída nessas leituras para durar mais tempo, porque isso aqui é muito bom, então fica a recomendação. E eu tenho que ler, porque eu já li o primeiro também emprestado, que você emprestou. Mas eu vou ter que reler também o primeiro volume para depois ler o segundo, mas também vai entrar na minha lista. Porque eu acho que tem anos, eu li isso aqui, sei lá, não foi nem ano passado, tipo, o primeiro volume eu li em 2022. E finalizei também, depois de longos meses, porque esse livro eu tô consumindo aos poucos, O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar. Foi uma experiência interessante, tá? Provavelmente não, teremos vídeo aqui no canal sobre ele, então também não vou me alongar e apresentar pra vocês já minhas opiniões, até porque eu terminei ele há pouquíssimo tempo, ainda preciso matutar e maturar um pouquinho meu sentimento em relação a essa obra, que definitivamente é uma obra marcante, mas nem um pouco simples, e enfim, a gente conversa depois num vídeo apartado sobre ele. E fazendo link então já com o Pedro pelo livro, o último livro que ele terminou no mês de junho, eu já emendo com as minhas leituras em andamento, pois eu estou agora fazendo a leitura do Jogo da Amarelinha do Cortázar. E inclusive foi um livro que a gente viu nos comentários que muitos de vocês apoiaram para ver nossa resenha, e nós combinamos, inclusive o Pedro fez uma leitura dos capítulos de forma sequencial, enquanto eu estou fazendo a leitura de acordo com a sequência sugerida pelo autor de capítulos
Então dá uma variada aí numérica. Tô ainda classifico no início, né? Não digo assim só no início de páginas, porque ele migra, mas ainda tô nos capítulos iniciais. E já é engraçado que a gente acabou conversando um pouquinho sobre o livro, então já tive um pouco das noções que o Pedro teve. A gente tentou evitar trocar muita informação a nível de spoiler, enfim, do romance. Mas estou gostando. O Pedro até falou, olha, calma, não se empolga tanto, mas eu confesso que eu estou gostando muito. Veremos e com certeza, já também adianto, teremos vídeo no canal aqui especificamente falando sobre esse livro. E outra leitura minha em andamento, mas está bem no inicinho, é o livro A Mais Recôndita Memória dos Homens, do Mohamed Mbougar Sarr. Não sei corretamente o nome, ele na verdade é do Senegal e vive na França. É um escritor que está fazendo muito sucesso, venceu alguns prêmios e foi uma indicação de um grande amigo que me sugeriu esse livro. E já me ganhou esse livro, para quem viu o vídeo da tag, porque um dos textos que faz a abertura aqui do livro é um trecho dos Detetives Selvagens do Roberto Bolanho, que é um livro que o Pedro me deu de presente, que eu sou muito apaixonado, gosto muito de Bolanho. E esse livro tem muito a ver, talvez um quê, com a questão dos Detetives Selvagens. Aqui, na verdade, é um escritor que está indo atrás de um escritor desaparecido, um escritor que, na verdade, desaparecido não, que escreveu uma grande obra, que teve uma grande repercussão positiva cultural para toda a África, mas que depois dessa única obra ele tem uma identidade meio misteriosa, ele desaparece e esse personagem principal vai atrás desse escritor. E, de novo, uma sinopse se assemelha um pouco com Detetives Selvagens, mas tem essa coisa do personagem ausente. Então, assim, tô gostando muito da escrita, tô bem no início para realmente julgar, mas, assim, grandes expectativas com relação a esse livro. É outra leitura que está em andamento paralelo. Já as leituras em andamento por aqui, eu assumo, eu falo isso sem orgulho, tá? Eu perdi um pouco do controle. E isso realmente é ruim, porque às vezes uma leitura vai atrapalhando a outra se você não for muito organizado. Porque o que acontece? Resolvi tirar da estante algo que já estava uma pendência antiga, que eu comento isso até no vídeo que a gente Um dos primeiros vídeos. Foi... Qual foi? Grande Sertão Veredas? Grande Sertão Veredas. Que eu também falei sobre A Queda dos Gigantes, que é o primeiro livro dessa trilogia, O Século, do Ken Follett. Eu resolvi pegar o terceiro livro, que é A Eternidade por um Fio, que é o maior de todos. Ele tem mais de 1050 páginas. Então, assim, é um livro de fôlego, apesar de fluir muito bem a narrativa, que não são 1050 páginas. Também não é uma leitura muito rápida. E ao invés de eu focar só nele, eu cometi o erro, ou não, porque eu estou gostando das leituras, mas ainda assim, meio caótico, peguei para ler Água Funda, que era um livro, na verdade, que eu não tinha como deixar para lá, porque eu ganhei Dia dos Namorados. Então, assim, é uma questão que precisa furar uma fila para ter uma pressão social, né? Pressão. Enfim, cara, eu tô gostando muito. Aqui a gente tem um livrinho da terceira fase do modernismo brasileiro. Inclusive, há aqui uma relação, eu não li o texto ainda de apoio, só vou ler ao final. Mas menciona aqui atrás, inclusive, do livro, uma certa relação com Guimarães Rosa também, do Grande Sertão Veredas. Eu não li ainda Grande Sertão Veredas, mas tem aqui uma relação. Então, de qualquer forma, tá ali naquele universo de terceira fase do modernismo, mas com um quesinho também de regionalismo. Se passa no interior do país. De qualquer forma, eu tô gostando pra caramba e provavelmente teremos vídeo aqui no canal quando eu terminar essa leitura. Outro livro que eu também peguei para ler foi essa antologia aqui da Cecília Meirelles, feita pela Maria Fernanda, que é a filha da autora que hoje em dia se dedica a promover a obra da mãe. Nunca tinha lido nada da Cecília Meirelles, um poema ou outro, esparso. Mas um livro em si, não. E como eu tô com aquela meta de tentar ler pelo menos um livro de poesia por ano passado foi o Drummond de Andrade, eu resolvi pegar esse livrinho que eu achei no sebo barato pra caramba, meu senhor. Enfim, e aí eu falei, vai ser esse. E como se não bastasse já esses 3 livros em andamento, tinha um livro que já estava me chamando na minha mesa, há muito tempo também, que é um livro da Lígia Fagundes Telles, que é um livro de crônicas dela chamado Passaporte para a China. E assim, gente, sério, eu estou apaixonado por esse livro, eu estou bem no início. Ele é muito curto, ele deve ter papo de 80 páginas. Eu também devo fazer uma resenha dele aqui no canal. Aqui a gente já tem um vídeo sobre Antes do Vale Verde, da Lígia Fagundes Telles. Eu já conheci a Lígia como romancista, como também contista e agora como cronista, e ela não fica atrás de jeito nenhum. Então fica também fortemente a recomendação desde já, mas eu vou gravar um vídeo resenha, sobre esse livro pelos próximos meses. Não sei quando, mas um dia sai. Bom, e agora comentando um pouco sobre filmes e séries vistos nesse mês de junho, eu infelizmente também deixei um pouco a desejar, na dedicação aí à sétima arte, porque consumi
poucas coisas, porque me dediquei realmente muito a trabalho, então foi um mês muito agitado. De série, que de novidade, eu posso citar que eu comecei a assistir, já tô até terminando quase a primeira temporada, de Entrevista com o Vampiro, que se eu não me engano tá na Amazon, né? Tenho quase certeza. Acredito eu que a sinopse também não precisa ser dita, porque é baseado numa... Eu não sei se é uma série de livros ou um único livro norte-americano. E também teve um filme nos anos 90 com Brad Pitt, Kirsten Dunst, o Tom Cruise, que foi um filme que fez muito sucesso, enfim, na época. E agora fizeram essa adaptação para a televisão como série. Parece que já está rolando nos Estados Unidos há muito tempo, mas demorou a vir para o Brasil. Mas agora a Amazon acho que comprou os direitos e está exibindo. E foi também uma grata surpresa, porque eu, apesar do filme ser muito antigo, não me lembrar também até de detalhes técnicos do filme, eu tinha uma impressão de um preconceito como se fosse uma coisa meio brega, né? E acho que é um tipo de filme que talvez tenha envelhecido mal por uma questão de efeitos especiais, etc. Enfim, não revejo há muito tempo. Mas a série, eu comecei também com meus pés atrás, mas está muito boa. Principalmente eu destaco as atuações. O Lestat, o ator que faz o Lestat, ele tá sensacional, assim, de roubar a cena. Então, tô gostando. Eles conseguiram de alguma forma modernizar as temáticas, inclusive trazendo com temáticas mais relevantes, pautas mais relevantes para os dias atuais. E ainda assim, não pecaram na mão. Acho que os roteiristas nessa adaptação mandaram muito bem, as atuações estão muito boas, então é uma série que está me agradando. E assisti a um filme na Netflix, A Vingança Está na Moda, acho que é isso. Onde a protagonista principal é protagonizada pela Kate Winslet, então confesso que eu assisti ao filme porque eu gosto muito dessa atriz. Acho que ela arrasa, a Kate Winslet, excelente atriz. E me dei a chance de assistir esse filme, que é um filme bem fraco, de um modo geral. Acho que talvez, de novo, as atuações de vários dos autores são bons. Eu acho que o filme peca por uma questão de tom. Ele conta a história de uma... Se passa na Austrália, ele conta então uma história de uma australiana que já na fase adulta, né, sendo interpretada pela Kate Winslet, retorna a uma cidadezinha muito pequena, no meio do deserto australiano, para cuidar da mãe dela, que está, a princípio, com algum quadro senil, já muito idosa, enfim, a cidade chama ela de louca. E ela volta então para cuidar da mãe, sabendo dessa debilidade da mãe. A mãe não a recebe tão bem. E quando ela chega, a gente já percebe que há alguma história do passado, principalmente na fase de infância dela, que a fez sair dessa cidade e que a fez ser não muito querida pelas pessoas da cidade. Então ela é meio como um pouco o patinho feio. Mas o título do filme é porque quando ela sai dessa cidade, ela volta como uma costureira, enfim, ela volta já tendo aprendido a trabalhar com moda. E aí, com isso, ela volta a desempenhar o seu papel naquela cidade, desenhando vestidos para as moradoras da cidade, enfim, e tem o se desenrolar tanto da investigação do que aconteceu no passado, como também da redenção dela, e como o título já diz, uma vingança. Acho que o filme peca só porque eles tentam dar um determinado tom, mas eles não acertam nesse tom, então o filme fica entre meio drama, meio caricato, meio... Enfim, então não me agradou tanto, mas óbvio, Kate Winslet atuando sempre muito bem. Foram isso. De série por aqui, eu assisti a duas e consegui finalizar as duas. A primeira foi Baby Rena. Eu acho que esse é o nome, Baby Rena. Eu vou botar aqui o cartaz ou algo do gênero. Mas, cara, essa série me surpreendeu muito, porque ela tava meio hypada, né? Muito. E a temática dela, essa coisa de stalkers e pessoas que perseguem as outras. Tem uma série chamada You, inclusive. Eu nunca tive muita vontade de assistir, sabe? Eu reconheço. Mas essa eu falei, cara, vou dar uma chance pra essa série. E ela é muito boa. Ela é sensacional. Então, assim, a premissa é de stalker, é uma mulher que começa a frequentar um bar e ela começa a stalkear, né, e perseguir o barman, que também nas horas vagas tenta a carreira de comediante de stand-up. Então você já vê que é uma coisa meio mistureba. Só que a série em si, você tem momentos, isso me surpreendeu, porque são 10 episódios, cada episódio é uma média de 30 minutos, isso é bom porque não dá uma enjoada e também consegue fluir super rápido. Só que assim, nessa série tem momentos de tensão, suspense, até certo tipo de terror, você vai ter muito drama e você vai ter comédia.
Então, assim, é muito difícil você dosar todos esses tipos de gênero. Mas, cara, eu me via pegando rindo em alguns momentos, tipo assim, cara, que surreal. Porque o próprio personagem principal, ele é um comediante. Então, assim, tem um tomzinho. Inclusive, eu tenho pra mim que o escritor dessa série, eu li isso acho que em algum lugar. Na verdade, é o próprio ator que interpreta e isso aconteceu com ele. É meio que baseado em fatos reais. Sim. Então, assim, tem uma dose de humor e você tá rindo, logo depois vem um drama e você está chorando, você está envolvido com a história porque é muito dramática mesmo, em determinados momentos muito emocionante. Em outros você tá realmente com aquela tensão, tipo assim, gente, o que vai acontecer? A coisa vai escalonando, né? Porque sempre começa pequeno e depois fica uma coisa, enfim. É muito boa, recomendo pra vocês, mas não é uma série leve, tá? Existem séries, questões muito pesadas envolvendo estupro, envolvendo drogas. Eu sei que eu falei que existem momentos que dá pra rir, eu sei, mas as temáticas envolvidas são muito delicadas. Então, se vocês têm gatilhos, enfim, qualquer coisa do gênero, saiba, entre já sabendo o que vai rolar por lá. Mas é uma boa série. Inclusive, esse é um dos motivos que eu não vi essa série, porque realmente tá no hype, muita gente recomendando e gostando, mas é uma série que muita gente fala que traz situações não só pelos temas, mas pela própria sinopse, né? Traz muita situação de desconforto. Então, muitas vezes você fica desconfortável vendo. Muito. E eu ando fugindo um pouco desse tipo de tema e de sensação, então, enfim. Sobretudo aquela sensação de impotência, porque em determinado momento da série ele vai procurar a polícia diz que não tem o que fazer. Pronto, quando a polícia diz que não tem o que fazer, acabou. Aí você fala, gente, e agora? E a coisa vai crescendo até chegar no nível que, assim, é surreal. Surreal. E é baseado em fatos reais, então isso que deixa ainda mais surpreso. E a segunda série que eu assisti aqui também foi da Apple TV. Ah, só pra falar, a primeira está na Netflix, tá? Baby Hannah. E a segunda é da Apple TV, se chama The New Look, que é uma série estrelada aí com vários atores famosos. Tem a Juliette Binoche, tem o John Malkovich, tem a Glenn Close. Então, assim, tem um elenco estrelado e vai contar a história justamente do Christian Dior e da Coco Chanel no período final da Segunda Guerra Mundial, da ocupação francesa. Então, vai abordar justamente como o nazismo impactou nesses dois artistas, né? Nesses dois estilistas, enfim. Só que é muito curioso, porque rola aí um antagonismo entre os dois, no sentido assim de personagens e perfis, porque a Coco Chanel é muito ariana, combativa, fala, meio inconsequente. Você fala assim, minha filha, se controla, não é possível que você seja dona de um império e você seja, sabe, tão inconsequente a esse ponto de, tipo, agir sem pensar. Enquanto Dior é uma figura muito passiva, não quer desagradar ninguém, quer sempre compor. E é muito louco, enfim, eles tentam criar essa dicotomia. Os 2 primeiros episódios são sensacionais. Se você é um tipo de pessoa que não tem problema de parar a série na metade, eu sugiro que você assista só os 2 primeiros episódios. Porque eles são muito bons e eles vão trazer essa tônica. A partir do 3º e 4º, começa um information sinistro. E eu particularmente acho que o final da série, eu tive essa sensação do... Ué, mas a história é o foco dos dois? Ou o foco é o Christian Dior? Quem é o personagem? Sabe, qual é a dinâmica? O que eles querem apresentar com a série de fato? Fica uma coisa meio desconexa. Eu acho que nível de roteiro mesmo se perdeu. Uma super produção, né? Óbvio, a Apple TV sempre investe muita grana, né? Nas suas séries. Mas isso me deixou meio chateado. De qualquer forma, acho que podia e valia muito mais. De qualquer forma, é interessante você saber mais ou menos ali desse mundo da moda nesse período. Por filme, assistir coisas novas, só assisti uma. Eu reassisti, na verdade, Missão Madrinha de Casamento, que é basicamente um dos melhores filmes de comédia da face da Terra. Aquele discurso, aquela cena de discurso entre a Anne e a Helen sério, é icônica. Você precisa assistir só por causa dessa cena. Essa cena já vale o filme. Também reassisti Voo Noturno. Ambos estão na Netflix, tá? Voo Noturno é aquele com a Rachel McAdams e com aquele ator que fez Oppenheimer, que é o Cillian Murphy. Cillian Murphy. Isso. É uma história de avião. Basicamente, uma parte da história se passa dentro do avião quando a Rachel McAdams, ela é gerente de um hotel onde um político muito famoso, muito importante, vai se hospedar. E ele, o Cillian Murphy, o personagem do Cillian Murphy, meio que dá uma sequestrada nela ali, no pai dela, e faz umas ameaças. Enfim, tudo pra fazer com que... Gente, o filme é bobo, tá? Não é nada genial, não. Ah, eu já vi esse filme. Já viu, todo mundo já viu, porque antigo. ele quer que ela mude o quarto do cara, porque vai ter um atentado, enfim. É uma caneta no... Isso, Já sei. essa cena é icônica. É um filme meio zoado, gente, é um filme meio sessão da tarde, mas vale a pena assistir. E eu particularmente sou apaixonado por filme de avião, né? Eu assisti até aquele Serpentes a Bordo, você lembra daquele filme? Em looping, porque eu adoro filmes que passam avião. Não tragédia de avião, mas coisas que rolam dentro desse microcosmos. E por fim, assisti Divertidamente. Quem não, né? Todos nós assistimos Divertidamente. E eu não vou me alongar muito no que eu achei do filme. É bacana, é legal, tem novos sentimentos, mas eu concordo muito com a Boscoff.
né, na crítica dela, ela fala que o grande barato do Divertidamente 1 é o ineditismo da coisa, que no segundo já perde, porque você já sabe mais ou menos o que esperar. E o percurso, né, a trajetória dos personagens é meio que igual, porque a premissa é a mesma, eles são expulsos da cabine e eles vão ter que voltar. Então essa coisa meio repetitiva, eu fiquei meio tipo, meio ruim, mas vale a pena, é divertido, então assim, é pra toda a família, gente, então fica a recomendação também. Bom, então esse foi o nosso mês de junho. Por favor, deixe nos comentários aí quaisquer livros, filmes e séries que vocês tenham visto, gostado e até as suas críticas já antecipadas aí nos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Beijo grande.